Fala, Dev. Tudo bem com vocês? Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui rapidamente. Eu sou o César Niacares, eu estou como CEO da Grid, né, um marketplace repleto de APIs, um ambiente digital super bacana que devs como vocês aí vão adorar, né, vão se divertir bastante, porque já são mais de 600 APIs disponíveis em diversas categorias de serviços. Então, galera, para quem quer conhecer lá um marketplace estruturado, fica aqui o convite e também aí aguardo o feedback de vocês que deve ao nosso público, putz, nosso público ideal, porque a gente insere uma pancada de devs aqui na nossa rotina de trabalho, né, na nossa rotina de inovação, de fato para poder contribuir, para a gente pensar fora da caixinha e fazer cada vez melhor o nosso desafio aí, que é de fato facilitar a vida de consumidores de serviços digitais e também atrair parceiros, provedores de negócios, né, para exporem serviços dentro desse grande marketplace. Bom, nesse vídeo, galera, a gente vai falar um pouquinho da jornada de Open Innovation, né? Um tema que é bem relevante para o país, que a gente vem se aprofundando bastante aqui e a gente já utiliza bastante o conceito da inovação aberta dentro da empresa que eu trabalho, né? Então vamos fazer a contextualização, depois eu vou passar o bastão ali para o João. O João, que é um dev super fera, que a gente já se conhece há um bom tempo, né? Ele vai mostrar ali o que é uma API, como que é a documentação, como que a gente consegue consumir a API, seja uma API aberta na internet, né? API que vocês vão conseguir facilmente localizar aí no meio digital de vocês, ou através de marketplaces estruturados que eu já comentei um pouquinho mais sobre isso também. E aí depois o João passa o bastão para a Fabi. A Fabi vai falar de um tema bem relevante, que é de como monetizar, né? De criar modelos de negócio ali para a API. E aí a Fabi encerra, passa o bastão ali para a Carolzinha. A Carol vai falar sobre como que a gente consegue atrair, né? Como que a gente consegue expor aquele serviço e deixar que as pessoas, né, ou empresas consigam localizar o nosso serviço digital e de fato trazer isso para uma conversão que é um modelo que é o modelo que a gente espera para a gente poder evoluir cada vez mais os serviços que a gente presta. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos contextualizar um pouco sobre Open Innovation. O termo Open Innovation foi criado pelo Henry X. Bru, professor da Universidade de Berkeley, que quebrou o paradigma em 2003 com a publicação do livro Open Innovation. O Henry passou por diversas startups ali no Vale do Silício e em 2003 ele já tinha uma grande experiência analítica sobre processos de inovação, além de uma capacidade super elevada de pensar fora da caixinha, que o levou a uma série de insights e percepções disruptivas de como tratar a inovação nas empresas. Bom, o estudo do professor Henry ele foi pautado em como abrir o pensamento das empresas para criar ecossistemas de inovação e não somente tratar a inovação dentro de casa, em áreas isoladas, trancadas a sete chaves, como sempre vinha sendo feito. O método tradicional ali, de criar produtos e lançar para o mercado, principalmente em grandes empresas, na grande maioria das vezes, né, foi feito dentro para fora, né, e de forma super isolada. Quem tem um pouco mais de barba branca, assim como eu, vai lembrar de passar pelos departamentos da empresa e ver uma plaquinha lá na portinha dizendo P&D, onde uma turma de cientistas, né, um bando de nerds se isolavam e depois de um bom tempo saíam com uma série de ideias para a criação de um novo produto ou serviço. Bom, o termo ele pegou tanto, pessoal, que o professor Henry fez uma pesquisa quando lançou o livro Open Innovation lá em 2003 no Google. Bom, ele colocou o termo lá e o Google retornou para ele 200 resultados. Se a gente chegar agora e fizer essa mesma interação com o Google, são mais de 8 milhões de resultados de conteúdos indexados espalhados pelo mundo inteiro, um conteúdo riquíssimo que a gente pode consultar a qualquer momento, né, e abrilhantar cada vez mais, enriquecer cada vez mais o conhecimento sobre a inovação aberta. Bom, eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre cases, né? Vou citar dois cases que eu acho super bacana. O primeiro deles é o case da Coca-Cola. A Coca criou essa máquina, né? Essa máquina chamada Freestyle, onde um consumidor, né? O consumidor da Coca-Cola, ele pode baixar o aplicativo, né, da Freestyle, criar um novo sabor, né? A partir das misturas que são possíveis ali na máquina, provar esse sabor, avaliar esse sabor, compartilhar, né, compartilhar dessa criação com outros participantes ali, usuários dessa máquina freestyle. Essa criação, a partir do momento que você gostou, você pode produzi-la em qualquer máquina freestyle. E o mais legal, né? Se esse sabor for aprovado por mais participantes desse modelo de criação,
a Coca-Cola pode criar esse produto, né, envasar esse produto e lançar para o mercado como um novo sabor, uma nova criação de um espaço aberto, né, de colaboração. Isso é bem bacana, principalmente para um mercado tão relevante como esse da Coca. Bom, outro que eu acho bem divertido é o caso da Lego, né? A Lego criou o site Lego Ideias, onde quem tem blocos de construção aí de Lego pode colaborar, pode criar novas construções, pode elaborar novos modelos, né? Pode compartilhar desse modelo com os participantes do Lego Ideias, né? Esse modelo pode ser criticado, trabalhado em conjunto, colaborado, né? Evoluído. E se essa nova criação feita por essa comunidade tiver votações ali relevantes, né? Relevantes para o modelo, a Lego cria esse produto, lança para o mercado e parte da receita ela reverte ali para os criadores desse novo modelo. Então é mais uma ideia, né, uma forma de inovação, né, de criação aberta, que gera novos modelos de negócio, que gera produtos inovadores, né, que quebram essa barreira de pensar de dentro para fora, né, de inserir pessoas participantes no modelo de criação, para esse modelo super bacana que é o da Lego. Bom, vamos dar continuidade aqui, vamos falar mais um pouco sobre Open Banking ou Open Finance. Bom, o que é isso? Bom, nada mais é do que um sistema que permite que o cliente leve todas as suas informações, né, criadas desde o seu primeiro dia de relação com uma instituição e as leve para onde desejar, seja uma fintech, um banco ou qualquer outra empresa financeira. Bom, o ato de levar esse histórico gera um ganho analítico muito grande. O ato de conhecer ali, avaliar risco, ofertar produtos e serviços passa a ser muito mais assertivo do que para um cliente que acabou de chegar, né, sem nenhum histórico, mesmo que já tenha sido cliente de outras instituições por vários anos. Bom, esse processo ele está bem acelerado em outros países e caminhando muito bem no Brasil, né, com a regulamentação feita pelo Banco Central, que estabeleceu as regras, né, para os participantes autorizados e que traz grandes benefícios tanto para clientes, consumidores, né, quanto para instituições financeiras. Bom, nesse sentido, o cliente passa a ter direito, né, a levar a sua informação para a instituição que ele desejar. Né? Cada participante do Open Banking tem que cuidar do cliente ali, de uma forma muito mais próxima e justa. E mais justa, né? Sendo que a qualquer momento, claro, com o consentimento do dono dessa informação, esse consumidor ele pode ser apresentado a novos produtos e serviços com muito mais assertividade e competitividade, né? Seja para propor uma proposta de financiamento com uma taxa muito mais atrativa, seja para comprar qualquer produto financeiro, adquirir um novo produto, obter uma taxa melhor, né? Operações são muito mais atrativas, de fato, trabalhar na competitividade de uma forma muito mais aberta. Já para a gestão financeira, né, a troca dessas informações ela é realizada através de APIs. Né? Essas APIs são APIs abertas e que implementam segurança, né, que possibilitam que sistemas bancários de diferentes sabores, né, criados com tecnologias distintas, sejam interoperáveis, né, consigam transferir informações de uma forma muito simplificada e padronizada, que é o uso de APIs. Bom, vamos finalizar aqui com mais um tema de Open, que é o Open Insurance. Bom, esse Open Insurance é um sistema aberto também de seguros que possibilita que consumidores de produtos e serviços de seguro, previdência complementar aberta e capitalização compartilhem suas informações históricas entre os sistemas e sociedades autorizadas ali e credenciadas pela SUSEP. Esse movimento ele começou bem recente no país, mas ele já tira grande vantagem, né, das lições aprendidas que a gente passou ali com Open Finance e Open Banking, e ganha um corpo muito grande, né, que vai facilitar bastante a abertura de novos modelos de negócios, né, seguros muito bem mais flexíveis e atrativos, né, para os participantes desse modelo. Bom, e parando um pouquinho aqui no modelo conceitual, eu vou passar a palavrinha aqui para o João, que vai tocar e vai pôr a mão na prática. Vamos embora, pessoal. O hands-on agora começa. Toca lá, João. Beleza, obrigado para vocês aí. Um abraço para todos. Fala, Dev. Vocês estão bom? Joãozinho aqui, sou analista de desenvolvimento da Grid e hoje eu vim ensinar a vocês uma forma rápida e fácil de criar, testar e disponibilizar uma API. Pois é, sabe aquela tua ideia que estava lá no fundo da tua gaveta? Então,
Hoje a gente bota essa ideia para rodar. Vem comigo. Para iniciar nossa conversa, eu preciso trazer para vocês que tipo de framework ou que tipo de linguagem a gente vai utilizar. Inúmeras linguagens são capazes hoje de criar APIs, criar e disponibilizar APIs, APIs até mesmo do tipo REST. Porém, hoje a gente vai trabalhar com Node.js. Node.js é uma variação do JavaScript, já é um framework, e a gente vai usar um framework de Node.js. Esse framework se chama Nest, ok? Eu estou com ele aqui aberto em tela, e a gente vai iniciar, pelo mais básico, fazendo a instalação do framework. Toda a documentação diz pra gente como ele pode ser feito, então a gente vai começar pegando o nosso CLI, tá joia? Vou levar vocês para o meu Code. Já aqui no VS Code, a gente faz a instalação pelo npm install. Finalizada a instalação, a gente já tem capacidade de criar um projeto de acordo com a documentação. Na documentação, ele diz pra gente Nest, porque a gente instalou o CLI, novo e o nome do projeto. Então aqui, a gente vai trabalhar com Nest New. O nosso nome do projeto vai ser a API do while. Beleza? Observem que aqui do lado esquerdo ele já vai criando as minhas subpastas. A gente quer usar o npm dentro desse projeto como um package manager. Quando a instalação e criação do nosso projeto termina, eles criam para a gente algumas pastas. As nossas pastas mais importantes são a source, onde a gente tem todo o código-fonte do nosso projeto, e a teste. Nesse momento, a gente não vai criar testes unitários para o nosso código. Então, a gente vai se ater tão somente à nossa source. Aqui a gente tem um main PS de TypeScript, onde ele instancia o nosso servidor. E aí a gente tem, seguindo um modelo parecido com o MVC, um módulo, uma controller e um service. O service nada mais são do que as funções ou serviços que as controllers de toda a nossa API vão consumir para desempenhar um papel. Aqui dentro, depois de fazer essa primeira instalação, vamos fazer um npm start. Errei o comando, então eu venho aqui no meu package e enxergo qual é o script que vai iniciar. É o start, estranho não ter funcionado. Então, npm run start, para que ele rode o script de start. Estranho isso está acontecendo, mas por quê? Porque na minha pasta do while não existe um package.json. Então, o que eu tenho que fazer na realidade é ir para a minha pasta cd API do while. Então, aqui dentro eu passo a ter um package.json e aí eu posso chamar o npm start. Isso vai inicializar o nosso servidor. Assim que o meu servidor é inicializado, pelas minhas configurações, eu estou ouvindo na porta 3000. Basta então que eu me direcione ao meu navegador e teste o localhost 3000. Olá, mundo! Então, aqui na minha porta 3000, na minha controller principal, que é um GET, ele volta ao meu service getHello. O meu service getHello trata-se então de um return hello world. Nosso Nest está rodando, beleza? Então aqui dentro eu posso passar a executar funções que à medida que forem chamadas em rotas específicas, nesse caso um GET sem rota específica, eu consigo executar o serviço que está sendo chamado. Além disso, em tempos atuais, é muito difícil a gente falar de código sem falar de conversar com os outros. Então, nem sempre a gente sabe falar o idioma de quem está acessando aquele nosso código, de quem está consumindo aquele nosso código, a nossa API. Então, para isso, padrões de documentação são criados. No Nest, a gente vai utilizar um padrão antigamente conhecido como Swagger, hoje conhecido como OpenAPI. O padrão de documentação OpenAPI é um padrão para documentar APIs REST. REST não é bem um tipo. REST trata-se mais de um conjunto de arquiteturas. Então, quando a gente fala de uma API REST, a gente está falando de um consumo de serviço sem que eu tenha que manter uma conexão, sem que eu tenha que criar estados, sem que eu tenha que derivar objetos, coisas que a gente via no passado,
Hoje em dia, falando de microserviços e programação orientada a serviços, a gente não pode deixar isso fora. Então, aqui na página do Nest, de documentação do Nest, a gente vai pesquisar por Swagger. E aí ele traz para a gente todo um setor de documentação OpenAPI. Como a gente pode utilizar, então, esse OpenAPI? A gente começa a instalar a dependência. Aqui eu vou encerrar o meu servidor momentaneamente. Feita a instalação, ele sugere para a gente, então, que a gente altere a nossa config de módulo, trazendo um padrão de config, uma criação de módulo e aí instanciando o módulo Swagger. Então, a gente vai pegar da própria documentação, a gente vai copiar o código, trazer para o VS Code e colar ele direto. Percebam que, eu vou encerrar aqui novamente o servidor, percebam que ele pede importação, eu vou importar diretamente, você poderia importar na mão, mas eu vou importar aqui pela minha IDE mesmo, salvar e reinstanciar o servidor. Ao reinstanciar o meu servidor, quando eu chamar aqui o meu localhost, percebam que ele continua trazendo o meu Hello World. Por quê? Porque o meu get barra está trazendo a informação do meu document. Por que isso? Porque eu fiz a solicitação pelo localhost 3000 barra. É como se eu estivesse chamando uma URL crua. E se vocês olharem aqui dentro, na hora que eu instancio o meu setup, ele pede um path. Então, o meu path da minha API passa a ser API. Se eu voltar, então, para o nosso navegador e buscar barra API, aqui passa a existir, então, o que foi citado. Swagger, tá? Então, esse é o nosso padrão de documentação. Percebam que está tudo muito cru ainda porque a gente não começou a mexer. Mas ele criou para a gente um título, uma versão, um padrão e uma descrição. Isso tudo pode ser alterado de maneira fácil e rápida dentro do nosso main.ts. Então, aqui o nosso título é API do while. Nossa descrição é projeto de criação e disponibilização de API. Nossa versão é 1.0 e eu não quero adicionar nenhuma tag. Outra modificação que eu farei é substituir de API para docs. Eu não quero que a nossa API esteja vinculada tão somente a essa tela. Eu quero que essa tela seja uma tela de documentação e a API seja todo o projeto a ser disponibilizado. Show? Vou salvar. Percebam agora que o meu servidor não se reinstanciou. Isso é comum. Para a gente conseguir instanciar de novo sucessivamente o servidor a cada modificação de arquivos, a gente pode utilizar uma coisa chamada NodeMon. Voltando para o nosso navegador, a gente pesquisa aqui NodeMon. E ele trata-se de uma ferramenta que automatiza o reinício de um servidor a cada modificação de arquivos. Então a gente vai vir aqui, copiar o comando do NodeMon e instalá-lo. Quando a gente instala o NodeMon, aqui a gente verifica que ele já foi instalado da maneira correta. A gente precisa então criar um arquivo na raiz da nossa pasta chamada nodemon.json. Beleza? Nessa pasta a gente vai passar algumas configurações, porém não é o foco do nosso vídeo de hoje. Então eu vou fazer algumas outras modificações e quando eu terminar eu volto. Estamos de volta. Fiz algumas configurações com relação ao NodeMon para que ele reexecute toda vez que a gente alterar um arquivo. E instalei um módulo de requisição do próprio Nest. Eu vou mostrar ele aqui para vocês. Que se chama HTTP Module. Tá certo? Aqui eles explicam que esse módulo vai ser depreciado e que a gente deveria então utilizar o Axios. E que o Axios sempre retorna observáveis. Adiantando um pouco, eu já peguei os observáveis e dentro dos meus services eu já estou chamando o HTTP Service e instanciando ele como uma classe privada dentro dessa minha classe App Service. Beleza?
Dando continuidade, então, nosso foco aqui dentro vai ser consumir uma API, tratar os dados delas e exportar como uma nova API. Para isso, eu elegi 3 APIs, sendo elas uma API paga, uma API disponível no Marketplace e uma API pública, que você pode consultar direto até mesmo pelo seu navegador. As 3 foram a API de localização de dados agregados de veículos, enriquecimento de dados, uma API de localiza veículos, para que eu possa adquirir dados de um veículo, ou melhor, dados de veículos a partir de um CPF, e dados de uma tabela FIP. Ou seja, a nossa ideia aqui é fornecer um CPF e, a partir disso, extrair o valor da tabela FIP dos veículos vinculados a esse CPF. Vamos começar? Eu vou começar aqui, então, fazendo uma rota para que a gente possa acessar essa API. Talvez o melhor caminho seria começar com um barra, sem rota definida, e aqui a gente vai dar um nome para essa nossa controller. Pode ser qualquer um. Get tabela FIP, por exemplo. Essa nossa get tabela FIP é uma função e, como já está dito lá na documentação, ela sempre vai retornar um observável. Como a gente ainda não conhece o objeto, eu vou dizer que é um observável qualquer. E aqui dentro ela vai retornar para a gente o nosso app service, que é onde estão nossas funções. E aqui dentro ela vai chamar um service com o mesmo nome, get tabela FIP. Pode ser? A gente ainda não tem esse get tabela FIP. Então a gente volta para o nosso service. E aqui dentro eu crio uma função chamada get tabela FIP, que vai retornar para a gente, coincidentemente, o mesmo observável de qualquer tipo. Porém, como aqui a gente está no service, aqui é onde é feita a execução da função. Então, a gente vai adquirir dados a partir daqui. Então, eu vou criar uma const, que se chama valores, tá certo? E vai ser um objeto. E esse objeto ele vai ser adquirido para mim a partir do this.httpservice.get. Essa função do Axios faz uma requisição GET de maneira assíncrona para o servidor designado. Aqui a gente vai passar então o path da nossa API FIP. Percebam que ao chamar e retornar isso para valores, eu vou instanciar o nosso projeto, sim, antes de salvar a nossa controller, npm rundev. Eu fiz algumas leves alterações, cd cometi o mesmo erro, API do while, npm rundev. Eu fiz algumas configurações nos nossos scripts para que a gente tenha um retorno visual do que está acontecendo. Percebam aqui, ele reclamou para a gente, olha, tem uma variável que está sendo declarada, mas ela nunca é lida, porque a gente ainda não salvou. Eu vou salvar o meu projeto e instantaneamente ele vai reiniciar o meu projeto. Percebam que agora ele está reclamando que uma variável do tipo parâmetro ainda não está sendo consumida, não está sendo utilizada. Normal. Talvez ele reclame a mesma coisa do lado de cá. Por quê? E aí vem a parte do map. Como eu estou tratando de um observável, eu não quero retornar de fato o observável. Eu quero retornar o que tem dentro dele. Então, ao invés de trazer toda a response, eu vou usar uma arrow function para trazer a minha response.data. E aí eu trago as informações de arquivo. Percebam que ele sempre foi reiniciando a cada save que eu fiz e ele instanciou da maneira correta agora nosso servidor. Eu vou voltar para o nosso navegador, porém, acabei de perceber um negócio. A gente está consumindo a URL base da API e não um serviço dela. Seria como se a gente estivesse tentando chamar a nossa documentação ao invés de chamar de fato essa API do while. Então, eu tenho que fazer essa substituição aqui. Eu vou trocar de Parabellum FIP API para Parallelum FIP API carros e marcas. Porque aí, de fato, eu estou consumindo um serviço que diz respeito
a API em si. Beleza? Vou reinstanciar aqui o meu servidor. Ele está observando os meus arquivos. Vou voltar para o meu navegador, fazer uma atualização, chamar o serviço. Percebam que ele me retorna um status de 200, ou seja, foi bem sucedido na sua requisição, e me traz uma série de carros aqui dentro. Marcas de carros aqui dentro. Beleza? A gente poderia, a partir daqui, consumir de maneira manual, mas não é a nossa intenção. De volta ao código, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Porém, consumindo aquela nossa API de localização de veículos. Por quê? Eu quero pegar informações get-info de veículos, certo? Mas percebam que eu pego informações de um veículo a partir de um CPF ou CNPJ vinculado àquele veículo. Então aqui dentro eu vou trazer o meu CPF, que é uma string, e da mesma forma que na de cima, eu não sei como é o observável ainda, eu vou dizer que eu vou retornar um observável. E aqui dentro eu vou consumir, vou trazer então veículos, info veículos, pode ser? E aqui eu vou consumir então a API de localização de veículos. A gente volta aqui então, lembrando que essa API vai estar aqui no Marketplace. Eu venho em Sandbox e aqui eu tenho o URL dessa minha API. Percebam que é um padrão de documentação, então dentro do Marketplace a gente também tem o mesmo padrão. Eu vou consumir aqui utilizando um CPF para que a gente chegue num veículo. Colocando um CPF, informando que eu quero a resposta do tipo JSON e executando. Percebam que ele traz para a gente aqui a informação da quantidade de veículos cadastrados a esse CPF e um array de objetos de veículos, contendo a placa e o modelo desse veículo. Beleza? Então, a gente vai começar pegando a placa desse veículo, tá joia? E consumir esse serviço. Percebam que o URL chamado foi esse daqui e ele passa por meio de um query parameter esse CPF. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar toda essa URL, trazer aqui para dentro. Porém, esse CPF, ele não é um CPF qualquer. A gente quer que o nosso usuário tenha a possibilidade de cadastrar esse CPF. Até por isso, a gente colocou aqui a possibilidade de CPF. Eu vou transformar essa nossa requisição em uma string concatenada com código. E aqui dentro de doc, eu vou passar o nosso CPF. Show de bola? Ao final, eu vou retornar essa informação de veículos. Então, eu já poderia também expor essa info veículos como sendo uma API. É um GET. Só que agora não vai ser no barra do while. Eu quero fazer isso no outro barra. No barra do while barra alguma coisa. Porque é um serviço mais restrito. Concordam comigo? E digo mais. Pelo CPF ser único, a gente pode usar como um parâmetro de rota para trazer um pouco mais de maturidade para a nossa API. Então aqui dentro eu chamo dois pontos CPF e falo que essa getInfo veículos tem um parâmetro. Esse parâmetro se chama CPF e esse CPF é do tipo string. Aqui de novo, não sei ainda o que vai retornar, falo que vou trazer um observável de qualquer tipo e retorno o meu service, porém dessa vez com o getInfoVeículos. Lembra que a minha getInfoVeículos tinha lá como parâmetro o CPF? Então, eu vou passar esse CPF aqui. Está reclamando pra gente que está faltando alguma coisa, porque o identificador não está sendo esperado. Não tem problema, a gente vai observar que ficou faltando uma barra para a gente conseguir tratar isso da maneira correta. O identificador ficou faltando. Esse identificador que ficou faltando foi o arroba, para dizer que é um identificador do Nest.js.
Nosso servidor já reinstanciou. Eu vou atualizar aqui a minha tela. E aí agora eu tenho esse do while passando um CPF. Eu vou usar o mesmo CPF que eu gerei. Ao consumir o serviço, ele retorna para a gente o que aconteceu. Observem que a gente teve um erro interno e ao voltarmos para o código, a gente vê que o que aconteceu foi um erro 401. Ou seja, essa API que a gente está querendo consumir tem um parâmetro de segurança. A gente vai voltar no nosso marketplace, refazer a requisição e observar que ele passa um XAPI Key e o valor desse XAPI Key. Quando a gente clicou aqui em Sandbox, ele trouxe para a gente essa chave que eu não tinha observado que existia. Então eu vou pegar essa nossa chave, vou trazer para o nosso código como uma constante. Melhor, trazer ela como uma constante global. X e API Key. Certo? E vou utilizar ela aqui dentro como um header chamado XAPI. Então eu posso tanto criar um objeto chamado header, quanto passar ele direto aqui dentro da minha requisição. Eu tenho como um config de headers um objeto com a chave XAPI e sendo a minha API aqui. Vou fazer a substituição crase para eu conseguir concatenar string código direto. Ele fala, olha, está assigned da maneira correta. Para garantir que eu vou então fazer esse header do jeito certo, eu vou criar uma constante headers. Essa minha constante traz aqui dentro um x API e trazer um objeto direto. Fica melhor, né? A gente vai voltar então no Marketplace, refazer a requisição, e aí podemos observar que de fato tem um header chamado XAPI Key com uma chave. Esse header e essa chave fazem a autenticação no servidor do Marketplace e permitem então que a gente faça essa requisição. Dessa forma, eu vou copiar isso aqui, criar como uma constante global dentro do nosso código e consumir como sendo um header dentro da nossa função. Com a nossa API Key. E aqui eu vou passar um header para deixar os dois com o mesmo nome ser mais prático para dentro do nosso código. Se a gente chamar a requisição assim, a gente vai ter o mesmo erro que aconteceu na requisição anterior, porque eu faço um request, espero um observável, esse observável carrega, mas eu não trato ele, não faço nada com ele. Então a gente quer o mesmo comportamento de fazer um mapeamento. Opa, não quero cancelar nada não. De fazer um mapeamento para o nosso código. Feito isso, voltamos então aqui, executo a função e já dentro do nosso Marketplace, dentro do nosso código, a partir de um CPF, eu tenho as informações. Então a gente consumiu duas APIs, a gente vai para a última, que é para consumir os dados agregados.
Essa API, quando eu consumir ela com os dados agregados, eu vou poder montar até o fim chegar no meu valor. Percebam que a gente vai ter que consumir os dados agregados do veículo, ou seja, checar modelo, checar ano, na terceira API, para aí conseguir montar essa nossa API final. Tá joia? Vou fazer esse último consumo. Quando eu estiver conseguindo fazer com que ele funcione, eu volto para a gente montar o nosso escopo completo. Estou de volta. Demorei um pouquinho, mas botei tudo em ordem e vou aqui fechar com vocês. Vamos lá? Aqui dentro do nosso App Service, eu tenho alguns métodos que não estão sendo mais utilizados, mas que a gente estava utilizando lá no começo. E o nosso método principal passou a ser esse getDadoVeículos. O que ele vai fazer? Ele vai compilar todas as 3 APIs que eu citei para vocês no começo em uma execução só. Então ele começa pegando uma listagem de todas as marcas disponíveis na nossa API de tabela FIP, tipa os dados do veículo, ou seja, o nosso retorno. Já eu mostro para vocês como vocês podem documentar melhor a API de vocês, já trazendo essa tipagem de retorno aqui na nossa interface de usuário, tá? Porque por enquanto a resposta está aqui só como um código 200. E inicia. Ele navega dentro dessa info veículos, que é passada a partir da info veículos original, tá? Que é aquela que a gente vai lá no marketplace, autentica com a API que é gerada lá dentro e volta para cá com essa informação. Para cada veículo, eu faço uma busca para pegar a informação agregada na nossa API paga. Aqui eu utilizei uma chave que depois vocês vão poder tentar utilizar, ela não vai estar mais funcionando, tá? É só mesmo para gravação desse vídeo. Ao trazer essa informação agregada, ele filtra por um código específico. Se esse código existir, ele busca o modelo, o código do modelo específico. Se esse código existir, tendo em mãos o código tanto de marca quanto o código de modelo, a informação do ano ela volta lá na nossa informação agregada. Eu consigo ir para a API pública de novo mais uma vez e buscar a informação de valores. Tá joia? Quando eu chamo então a nossa API para ser feita uma execução aqui de maneira direta, eu forneço tão somente o CPF e volta para o meu usuário o modelo do carro, a marca do carro, o ano, o código do veículo. Essas informações são informações da tabela FIP e o valor, também uma informação da tabela FIP, mas uma informação mais geral. Aqui eu tenho código de marca e código de veículo como sendo informações específicas da API da tabela FIP. Tá joia? Se eu preferisse, João, eu acho que seria mais interessante eu trazer aqui a placa desse veículo. É possível ser feito? É possível ser feito. A gente volta aqui para o nosso código. A informação de placa é uma informação que está contida, ou melhor, é enviada aqui dentro de info veículos. A info do veículo ela está disponível aqui como sendo veículo. Basta que eu tipe isso no meu dado veículos, né? Então aqui dentro eu vou trazer ela como um parâmetro obrigatório, placa, sendo ela uma string, beleza? Aqui dentro, logo depois de ano, eu trago a informação de placa, sendo essa informação de placa o veículo.placa. Tá show? Quando eu monto essa informação, ele me traz um erro. Opa, eu não estou esperando placa dentro de dados de veículo, porque eu esqueci de colocar aqui. Então eu venho aqui, trago a informação de placa como sendo uma string, salvo. Agora o NodeMon vai reinstanciar com sucesso. Volto aqui, atualizo. Quando ele trouxer, ele traz também com a informação de placa. Tá joia, pessoal? Existem algumas formas que a gente pode executar para melhorar a nossa qualidade de código, tá certo? Mas aqui foi só para dar um overview geral para vocês. Uma outra forma que a gente tem aqui seria dentro desse nosso source, começar a criar dentro do source, começar a criar pastas, tá?
para fazer um roteamento da maneira correta. Aqui a gente não implementou isso, mas eu vou criar aqui um app.data.ts. Esse app.data vai servir única e exclusivamente para que a gente documente o tipo de resposta. Eu poderia, ou poderíamos muito bem aqui, tirar de promise n, porque a gente já sabe qual é a resposta, a gente sabe que é um array desses objetos, tá? E definir valores de exemplo, mas fica mais organizado quando a gente define aqui dentro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai exportar aqui uma classe chamada veículos data, beleza? Essa nossa classe, ela vai ter uma coisa chamada API Property. O que é a API Property? API Property é uma informação do Nest Swagger que define o que a gente tem como propriedade, como possível resposta dessa API. Então a gente tem aqui uma propriedade que tem o nome, a gente volta no nosso service e olha como é que está o nosso retorno. Nosso retorno tem um modelo que tem um type string. Ele vai reclamar que eu estou trazendo tudo errado. Ah não, tá certinho. Beleza, depois ele vai parar de xaropar isso. Então eu tenho esse property string. Aqui eu tenho um public modelo, que é uma string. Aqui eu cometi um erro, porque de fato ali é string. Aqui eu tenho que trazer uma descrição. Então qual é a descrição desse aqui? Modelo do veículo, dos veículos, né? Se bem que é modelo do veículo. E aqui eu dou um exemplo. Aqui como um exemplo eu vou colocar um Gol, um carro muito famoso. Gol 1.0, por exemplo. Venho para a próxima propriedade. Checo marca. Aqui eu vou fazer, como todos são muito parecidos, vou trazer aqui direto. Aqui eu vou trocar por marca. Vou colocar Rocket City. E também é uma informação pública de marca. Também é uma string. Mais uma vez. Próxima informação, ano e assim sucessivamente. Vou finalizar aqui e já volto. Finalizei aqui. Então eu tenho uma documentação dos arquivos, ou melhor, do retorno das minhas APIs. Eu venho na minha controller e chamo uma API response. Aqui dentro da minha API response, eu vou trazer o HTTP status, por exemplo. Então, status. Aqui o nosso HTTP status, eu vou utilizar um outro do Nest Common que já traz para mim direto qual é o status. Então, quando o meu HTTP status for ok, eu vou trazer que o tipo dele é do tipo veículos data. Perfeito? Fiz essa importação. Já sei que agora a minha resposta aqui é do tipo veículos data. Salvo, ele vai reinstanciar. Volto aqui para o nosso código, atualizo a página e aí ele traz agora para mim que no HTTP status 200, que é o status de ok, o nosso valor, exemplo aqui é modelo Go 1.0, marca tal, ano tal, placa tal, código no marca tal, enfim. Só que ele trouxe um objeto único. Então o que eu vou fazer? Vai aqui dentro dizer que isso é um array, passando como true. E aqui dentro a gente documenta como sendo um array. Ele vai reexecutar. A gente volta aqui para o nosso código, atualiza. E ao atualizar a página, ele já traz que é um array. Beleza? Dei uma ideia básica para vocês de como vocês podem estar usando o Nest para documentar, de como vocês podem utilizar múltiplas APIs para montar uma API única. Qual é o ponto? Daqui vocês podem implementar outros verbos HTTP para ampliar a maturidade dessa tua API. Então, colocar ela não só como uma API REST, mas disponibilizá-la como uma API REST que utiliza GET, POST, PUT, PET, DELETE, enfim. Você vai utilizar vários verbos HTTP para ampliar a maturidade e assim trazer uma API mais completa. No fim, a nossa intenção aqui era demonstrar formas de vocês
juntarem conhecimento, consumirem a API e expor essa API como uma outra API. Ô João, onde eu posso dar deploy nessa minha API? Você pode vir aqui no Heruko, uma plataforma grátis que vai disponibilizar para vocês aí esse deploy. Existem outras ferramentas que vocês vão poder fazer deploy dessas APIs, sejam elas construídas em Node, sejam elas construídas em Ruby, enfim. Vocês decidem, vocês montam, deixem a criatividade fluir. Valeu? Fabi, tá com você. Oi, pessoal. Meu nome é Fabiane, eu sou Product Owner da Grid, tá? E eu vou falar um pouco sobre a parte de monetização, tá? Algumas técnicas aí de exposição para venda do seu serviço. Então, vocês viram com o João como criar uma API e agora eu vou falar um pouquinho sobre como monetizar, tá? Bom, nós iremos abordar, tá, aqui duas formas de exposição, né? Através da publicação do seu produto em um marketplace de API. Então, nós vamos falar sobre as formas de remuneração e como publicar, né, essa API para consumo. E a outra será através da criação de um site com aplicação de SEO. Tá? Começando pelo marketplace de API, tá? Como vocês sabem, né, nós estamos em uma era aí onde as coisas têm mudado constantemente, né? Então, por isso as empresas elas têm necessidade de disponibilização e validação rápida lá do seu negócio. Com isso, né, cada vez mais as empresas buscam serviços prontos que não são seu core para facilitar essa viabilização, né, viabilização do seu produto. Então, o marketplace, né, de API, ele vem justamente, né, com este propósito de aceleração, de conectar negócios, tá? E ele é um canal aí, ele é um canal a mais para vocês de exposição e revenda do seu produto, tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre a publicação da API para consumo em um marketplace público, tá? Então, para exposição, né, do seu serviço no marketplace, é necessário que, além da API criada, né, se defina o modelo de negócio, tá? Aqui eu vou mostrar 3 tipos de modelos, né? A primeira, a gratuita, né, que serve mais para divulgação do seu produto, para que as empresas conheçam o seu serviço. Então, você não recebe, mas você não remunera, mas você divulga aí o seu produto, tá? A paga, que é conforme a quantidade de consulta na API, podendo ser um preço fixo por chamada, ou variar, né, conforme a quantidade de chamadas. Então, quanto mais o meu cliente usa, maior o desconto, né? Um plano mensal, que é um plano definido de chamadas por mês, né? Então, por exemplo, 200 por mês. Os créditos, então, o cliente ele compra aí uma determinada quantidade de consultas e que ele pode usar por um período, né? Então, ele compra aí 10.000 consultas e ele pode usar por um período. A remunerada, né? A terceira e última que é a remunerada, que é mais uma parceria de venda, né? Que a gente fala que é mais por processo efetivado. Então, por exemplo, uma API de venda de seguro de carro, né? Quando você tem uma API de seguro, normalmente não é cobrado pela quantidade de cotações, né, de seguro. Então, eu não cobro por quantidade de cotações do meu seguro, sendo que cada cotação, né, é uma chamada na minha API. E sim, eu remunero esse meu parceiro pela quantidade de venda, né, do meu seguro. Então, nós temos essas 3 formas. Então, a gratuita, que é mais divulgação, a paga, que é por quantidade de consulta, e a remunerada, que é mais uma parceria, tá? Após definido o modelo de negócio da sua API, nós vamos para a parte de publicação, tá? Neste caso, nós vamos utilizar o marketplace da Grid. Vocês precisam ter um cadastro prévio nele, tá? Para fornecer a API. Para o cadastro de API, vocês vão aqui em APIs fornecidas, cadastrar a API e colocar o nome, né, da sua API e do seu serviço e aqui uma descrição resumida, tá? Então, para cadastrar a API, né, nós dividimos aqui em 3 blocos, tá? Então, a visão geral, né, que é uma parte mais negocial, que vai ser exibida lá no marketplace, a especificação da API, que é a documentação técnica, tá? E o modelo de negócio, tá? Na visão geral, né, nós vamos
inserir informações, né, de o que é a API, para que serve, né, essa API, qual a categoria que ela está relacionada, benefícios, público-alvo, tá? E aí depois aqui, por último, né, tem um opcional que é você colocar a documentação do seu produto, tá? Que são, nada mais é de você colocar documentações adicionais, né, do seu produto ou serviço que você quer disponibilizar para os clientes, tá? Pode ser uma apresentação comercial ou um manual de integração, detalhes, particularidades do seu serviço, tá? Então você inclui aqui para que ele tenha acesso. Na parte da especificação, né, da API, aqui vocês viram, né, com o João como criar a API, como criar uma documentação, né, de uma API. E aí aqui nós temos aqui o OpenAPI, o REST, tá? Em arquivo ou link, então eu posso integrar via arquivo ou link. Então aqui eu disponibilizo o arquivo, tá? E ele automaticamente traz algumas informações da sua API, como por exemplo a versão, as operações, né, que são utilizadas, qual é o nome do endpoint e descrição, tá? E aí tem aqui os endpoints e rotas, que é o que a gente precisa configurar, tá? Então, nós temos aqui tanto o de produção quanto o de sandbox, tá? O de sandbox é mais um ambiente para que o cliente possa testar a API, né, o seu serviço, antes de efetivamente consumir, né, comprar essa API. Neste caso, né, a gente pode ter dados mocados, não tem problema, tá? E aí, aqui o ambiente de produção, né? Então, a gente coloca aqui qual o endpoint de produção, né, que a gente vai se comunicar, e quais os tipos, né, de autenticação, que nós temos o Auth, Basic, Jest, né? Então, a API key. Então, como que eu vou me comunicar, tá? Configurada a parte técnica, né? A gente vem o modelo de negócio. Então, depois de definido lá seu modelo de negócio, neste caso, por exemplo, eu vou colocar uma API que tem faixa de preços, né, diferenciados, para quanto mais o cliente consome, mais barato ele paga, tá, em cada consulta. Então, aqui eu seleciono os endpoints, né, que tem relação com esse valor, então eu coloco aqui. E aí, selecionar os endpoints, eu falo assim, se tem franquia, se eu disponibilizo gratuito, né, umas consultas ou não. E as faixas, que se eu só tivesse uma, né, seria acima de, então é um preço fixo, acima das consultas, pode ser acima de 0,65 centavos. Eu venho aqui e adiciono novas faixas, né, então até 200 é gratuita, de 201 a 500 é 65, até 1.000 é 55, até 1.001, acima de 1.001, né, é 45 centavos, tá? Depois que eu configurei, né, coloquei a visão geral do serviço, a documentação técnica, né? Eu coloquei o meu Swagger aqui. Defini o meu modelo de negócio, eu venho e solicito a publicação, tá? Solicitei a publicação, tá? Então, depois de aprovada a API, né? Sua API ela fica visível lá no Marketplace para que os consumidores visualizem e contratem o serviço. Então, assim, o Marketplace, né, é uma forma a mais de captação de cliente, né? Então eu só deixo publicado e os clientes vão atrás do Marketplace e consomem o seu serviço, tá? Olá, eu me chamo Carolina, sou analista UX na Grid e estarei apresentando brevemente a vocês algumas práticas e conceitos sobre SEO. SEO de Search Engine Optimization, que significa otimização de mecanismos de busca. E nada mais é do que um conjunto de técnicas que você tem que aplicar no seu site para que ele fique bem ranqueado nos resultados de busca orgânica dos buscadores, tanto o Google quanto o Bing, né? Então, caso você optar por desenvolver um site para divulgar o seu produto ou o seu serviço, se você aplicar essas técnicas de SEO, você tem grandes chances de melhorar o posicionamento do seu site nos resultados das buscas, tá? Então eu vou estar apresentando isso daqui, algumas técnicas focadas em front-end, para a gente poder estar analisando um pouquinho, tá? Lembrando que SEO, na verdade, é um trabalho conjunto, ele tem trabalho tanto do desenvolvedor, do front-end, quanto um trabalho de marketing digital. Mas claro, aqui estarei mais focada na parte do front-end. Então vamos começar falando sobre as URLs amigáveis, né?
Então, os buscadores, como Google, Bing e outros buscadores, eles levam muito em consideração a palavra-chave que você coloca na URL. Então, uma boa prática já é você deixar as rotas com nomenclatura amigável nas rotas que vão ficar publicamente visível, tá? Código semântico. Muito importante, gente, você usar as tags HTML5 nos lugares certos, no contexto correto. Então, tags de cabeçalho, a header, as tags de rodapé, footer, a tag de conteúdo principal, main, a tag de navegação, onde tem um menu de navegação do site, que é a tag neve. Tudo isso gera usabilidade para o site. Isso também, os mecanismos de busca, eles levam muito em consideração na hora de estar ranqueando o seu site. Falando de tags e meta tags, né? Essas tags muito antigas, desde o início do HTML, elas são extremamente importantes para o SEO. Eu fiz aqui uma nuvem de tags, né, mais ou menos deixando as tags de maior importância, digamos assim, para SEO em maior destaque, né, como a tag de título, as tags de heading, de cabeçalho, que são as tags de H1, H2, H3. É importante a gente colocar texto puro nas tags de texto, que é a tags de parágrafo, a tag P, criarmos links e hiperlinks com a tag de A, não esquecendo de colocar conteúdo relevante dentro do atributo de título. Falando especificamente da Meta Name Description, o conteúdo que vai ali é justamente o que aparece no resultado do Google. Então, estou até exibindo aqui o site de gerador de caracteres, o Libsyn, né? Então, aquele texto maior que está em roxo é a tag de título do nosso site. E o texto logo abaixo, que está dentro do retângulo vermelho, ele é justamente a informação que a gente coloca dentro da nossa Meta Name Description. Então, uma informação importantíssima para a gente estar colocando no nosso site, tá? Falando sobre performance, Google leva muito em consideração a performance do seu site. Então, ele vai estar verificando a velocidade de resposta, quantidade de imagens, o tamanho dessas imagens, para ver se essas imagens estão muito pesadas, como que é a renderização do seu site, se é um HTML puro, ou se é algum JavaScript. E, aliás, atenção aos frameworks front-end, né? Isso tem que ter bastante atenção na hora que for desenvolver sites usando esses frameworks, ver formas de estar trabalhando melhor a parte de SEO, sem abrir mão do conteúdo, né? E, por fim, a gente vai fazendo tudo isso, fazendo essas melhorias de tags, fazendo a melhoria do código semântico, das URLs e performance, a gente precisa ter um conteúdo relevante para a gente estar colocando dentro desse nosso site, né? Dentro das tags específicas, né? E como que a gente cria esse conteúdo relevante? Através do marketing digital. Então, é aí que entraria a parceria que eu comentei no começo, com algum profissional, com alguma outra empresa, que essa empresa vai analisar as palavras-chave do seu produto, vai analisar o mercado e vai criar um conteúdo específico para você estar colocando no seu site e isso poder te ajudar no ranqueamento das buscas orgânicas dos buscadores. Bom, pessoal, com isso a gente encerra este ciclo de aprendizado, onde contextualizamos sobre o consumo e codificação para as APIs e também sobre técnicas de monetização e divulgação da sua API. Muito obrigada pela participação de todos.